Fala galera, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ricardo Teixeira aqui de volta e hoje eu quero falar um pouquinho sobre circuito impresso. Desde que eu comecei a estudar eletrônica, há uns 28 anos atrás, eu faço meus circuitos impressos e eu comecei a projetar esses circuitos desenhando ali sobre a placa de cobre, né? Sobre a placa de fenolite, utilizando caneta de marcador, na época era caneta de retroprojetor. E esse método realmente era um método bem artesanal, né? A gente fazia o desenho todo e depois passava essa placa no ácido, no percloreto de ferro, depois passava por uma etapa de furação, essa furação podia ser de várias formas, e realmente era muito bom poder fazer essa prototipação em casa. Eu não utilizava inicialmente protoboard, eu geralmente fazia o circuito impresso. Obviamente que depois eu passei a usar protoboard, porque facilita para muita coisa, mas quando você quer um circuito mais definitivo, você acaba correndo ali para fazer o circuito impresso, para soldar todos os seus componentes. Mas a questão é a seguinte: apesar de não demorar tanto para fazer o desenho da placa, a qualidade não era tão boa. Você fazia um desenho manual ali, obviamente que é muito diferente de você fazer um desenho no computador. Depois eu fui evoluindo, certamente, e comecei a fazer projetos em computador, e aí eu mudei o jeito de passar esse desenho da placa, né, desenho do circuito impresso para o fenolite. Comecei a utilizar método de transferência térmica, utilizando o ferro de passar roupa. Depois eu aprendi a fazer serigrafia para ter uma qualidade melhor, para ter uma trilha mais fina. Também aprendi métodos do tipo de fotossensibilidade com tinta e com filme fotorresistivo. Posso até mostrar aqui um exemplo para vocês de uma das placas que eu fiz, inclusive com um trabalho de mestrado com filme fotorresistivo. Mas a questão é que, apesar de ser muito bom você desenvolver a placa em casa, para você ter uma coisa rápida ali, relativamente rápida, né, para você fazer e experimentar o seu circuito funcionando numa placa de circuito impresso, isso pode dar muito trabalho e pode não ter uma qualidade tão boa. Por que eu falo que pode não ter uma qualidade tão boa? Porque quando você vai colocar no percloreto de ferro, talvez você não consiga trilhas tão finas, talvez você não consiga uma transferência do desenho, por exemplo, a transferência térmica do desenho de um papel específico para a placa, nem sempre funciona tão bem. Às vezes você demora, erra várias vezes, isso gera um pouco de frustração. No final das contas, com certeza você vai aprender a fazer, mas a questão é que quando você faz uma placa no computador, você tem uma habilidade, você tem uma possibilidade de criar trilhas realmente muito finas, você tem possibilidade de utilizar placas dupla face ou múltiplas faces, você tem a possibilidade de utilizar vias, e para fazer, por exemplo, uma via numa placa artesanal em casa, realmente não dá. Eu particularmente não fiz, deve ser um trabalho extremamente grande, porque você tem que metalizar o furo que você está fazendo. Inclusive as vias têm furos muito pequenos, até para furar isso vai ser difícil. Mesmo com broca, você precisa ali de uma ferramenta mais específica. Eu quero trazer aqui que sim, é muito importante, eu pelo menos considero, você saber fazer a sua própria placa, porque às vezes você quer uma coisa rápida. Inclusive em muitos cursos de graduação, como engenharia de computação e eletrônica, os professores ensinam a fazer um tipo de placa artesanal dessa, com transferência térmica geralmente, ali, utilizando ferro de passar, para os alunos poderem experimentar, né, ter essa experiência de criar a própria placa. Só que hoje em dia nós temos muitas possibilidades para criar placas realmente de qualidade industrial. Mas por que você iria querer criar uma placa de qualidade industrial? Bom, se você é hobbyista, você pode ter diversos projetos, diversos protótipos, e nesses protótipos você pode fazer com protoboard, aí fica aquela coisa lá cheia de fio. Isso pode gerar muito mau contato e seu projeto pode parar de funcionar a qualquer momento. Depois, se você quer algo mais definitivo, para o seu projeto de hobbyista mesmo, seu projeto que você vai utilizar na sua casa, seria muito bom isso estar num circuito impresso. E de preferência, um circuito impresso de qualidade que vai garantir uma durabilidade maior. Depois, se você ensina, por exemplo, cultura maker em alguma escola, tem muito professor que está se especializando em ensinar, e aí vai para essa parte de eletrônica e ensina os alunos a criarem circuitos. Se você aprende a fazer os seus circuitos impressos com uma boa qualidade, você consegue levar para os seus alunos novas ferramentas, novos circuitos, não necessariamente ensinar ele a fazer o circuito, mas criar circuitos específicos para você utilizar em aula, na sua aula de eletrônica, na sua aula de robótica. Isso pode ser muito enriquecedor para você, tá?
Terceiro, se você faz projetos profissionalmente, mesmo sejam projetos simples para comercializar, certamente você vai querer que a sua placa de circuito impresso tenha uma alta qualidade para mostrar para o seu cliente. Então, isso que eu quero mostrar hoje é uma possibilidade de você ter uma placa realmente de qualidade industrial. Geralmente eu levo esse vídeo aqui, esse tema, para uma das aulas do curso Circuito Impresso Criando uma Shield para Arduino. Mas eu resolvi trazer aqui para o canal para vocês verem essa possibilidade de criação de placas de qualidade. E aí o que é que eu fiz? Eu enviei uma placa para fabricação industrial e eu vou trazer agora o resultado para vocês verem. Eu estou aqui no site da JLC PCB, onde eu faço a cotação e a compra das placas, né, para fabricação, e estou logado. Se eu for aqui no meu histórico de compras, essa conta eu fiz especificamente para criar a placa do curso, e a gente tem aqui duas placas que eu fiz a compra no mesmo dia, no mesmo momento. Então, dessa placa aqui, eu fiz uma compra de 10 unidades e da outra de 5 unidades. O total dessa compra aqui foi de 10 dólares e 45 cents. É muito barato se você pensar na quantidade de placas. Obviamente que aqui eu apliquei um cupom. Tá? Quando você faz a conta aqui na JLC PCB, eu vou deixar o link aqui abaixo para você criar uma conta e ganhar o cupom de desconto, mesmo que eu utilizei para fazer essa compra, você consegue um valor de placa muito barato, tá? Uma coisa que precisa ter em mente é que com esses novos impostos de importação, a gente vai levar aí uma taxa em cima dessa compra, mas mesmo assim, ainda vale a pena, na minha opinião. Você pode fazer toda a simulação e decidir se vai fazer a compra no final, mas lembre-se que você possivelmente vai ser taxado, porque esse site aqui, ele provavelmente não faz parte aí do programa de remessa conforme do governo, mas eu não vejo isso como um problema. Então aqui ó, eu tenho a placa. Se eu for em Shipment Tracking, que é o rastreamento da compra, né, eu escolhi um frete mais barato possível, eu fiz essa compra próximo do dia 1 de agosto. Na verdade não foi dia 1, foi dia 29 de julho. Mas o registro aqui entrou dia 1 de agosto e chegou na minha casa dia 26 de agosto. Então fica aí mais ou menos 30 dias desde o dia da compra até chegar na nossa casa. Então, se você não tem algo que precisa de um teste extremamente rápido, obviamente, você pode fazer essa compra. E aqui você pode comprar com uma quantidade pequena, no mínimo 5 unidades, até uma quantidade bem maior de dezenas de unidades aqui. E aí deixa eu mostrar agora, vou abrir o pacote dessa entrega. Então eu tenho aqui o pacote, ele veio aqui nesse saco plástico com a marca da JLC PCB, nada de especial nisso, eu vou abrir aqui ele para vocês. Vou pegar uma tesoura aqui, eu vou abrir o pacote para vocês verem. Já dá para ver que a gente tem uma caixa ali dentro. Deixa eu tirar o plástico aqui. Agora a gente vai abrir essa caixa. Ela vem bem protegida, né? As placas vêm bem protegidas aí, porque além do pacote tem uma caixa. E vou abrir aqui também com a tesoura. Agora sim, eu consigo abrir a caixa. Dentro a gente vai ver mais algumas proteções ali com plástico bolha. E as placas estão dentro de um saco plástico. Geralmente vem a vácuo, tá? Traz uma etiqueta de informações ali sobre a placa, sobre a produção. Então, tenho dois pacotes separados aqui, um para cada placa que eu fiz a compra. Essa é a pequena e essa aqui é a maior. Vem com a sílica dentro para proteger de umidade. Aqui a gente já consegue ver a placa e com a sílica na frente, né? Eu vou abrir esse pacote também para a gente ver com mais detalhe, mas eu estou mostrando aqui como é que ele vem embalado, as informações que vêm sobre a placa, sobre a data de produção. Deixa eu abrir aqui esse pacote também. Agora sim, a gente consegue ver com mais clareza as placas produzidas, as 5 placas produzidas aqui nesse caso. Essa é uma Shield para Arduino que eu desenvolvo lá no curso. Então é justamente para mostrar o resultado do que a gente faz lá. Você consegue ver aqui que tem a camada Silk, né, com as informações em branco, em todas as informações dos componentes, alguns detalhes que eu gosto de colocar, coloco o meu site ali, a versão do projeto, o nome do projeto. Então dá para ver ali os furos metalizados dos componentes. Claro que é uma placa bem simples, tá? Nada complexo nessa placa, todos os componentes through hole ali para passar pelo furo. Perceba
que ela tem um corte, né? A placa ela não é reta. Eu fiz o desenho da mesma forma que a shield do Arduino, então ela tem algumas curvas e é perfeito o corte ali que a fábrica faz para produzir essa placa. Além dos furos para passar os parafusos aqui. Então tem 4 furos aqui de parafuso, todas as informações dos pinos do Arduino, apesar de ser uma shield, o nome de cada componente, onde cada um vai, todas as informações necessárias. Coloco também como se fosse um tutorial ali sobre a placa, dizendo onde está cada botão, em cada pino. Coloco ali uma informação de um joystick para mostrar para os alunos como é que a gente pode colocar imagens ali no circuito impresso. E gosto de colocar o manual da placa em um QR Code. Então qualquer pessoa pode acessar o QR Code e olhar o manual dessa placa. Perceba então que a qualidade do produto é muito boa. Depois de soldar também a gente vai ter a noção ali se os terminais, né, se a parte que a gente vai soldar vai aguentar a temperatura da solda, mas como eu já fiz bastante placas ali com a JLC PCB, isso nunca foi um problema. Deixa eu abrir o outro pacote agora. Então essa placa aqui é um projeto que eu estava fazendo já há algum tempo, fiz uma atualização nele e mandei produzir mais algumas placas. Ela tem muitos componentes SMD, então dá para ver ali que tem um U2 para colocar um circuito integrado USB serial. Tem informações também atrás da placa. Nessa placa ela tem vias, bastante vias na verdade. Ela tem informações como o nome da placa, versão do projeto e informações sobre jumpers que tem na placa. Então fiz várias aí, fiz 10 placas dessa versão. Eu acho que com isso dá para ter uma boa noção ali da qualidade das placas produzidas na JLC PCB. Então, como vocês podem ver, as placas têm uma grande qualidade. O preço é atrativo, né? A gente tem aí algumas placas por um valor muito baixo. Na verdade, você começa ali com $2, obviamente sem considerar o frete, sem considerar o imposto, mas mesmo assim a gente tem um valor muito baixo aí para essa compra. Uh, Certamente você consegue utilizar essa produção para comercializar os seus circuitos, se você quiser, inclusive para criar módulos, shields, etc., para você comercializar, vender online, dar aula, você pode fazer muita coisa. Então, faz muito sentido aprender a desenvolver essas placas e enviar para essa produção industrial. Ah, mas em que software eu faria isso? Existem vários softwares disponíveis e gratuitos para você fazer isso. Eu ensino utilizando o EasyEDA, que é da mesma família aí, da mesma empresa do JLC PCB, então tem uma integração muito forte desse software, que na verdade é um site, você pode desenvolver tudo online. Tem uma integração muito forte com eles e você já consegue enviar direto para compra por dentro do site. É muito interessante e sugiro que você aprenda a desenvolver essas ferramentas utilizando uma produção industrial. Depois eu vou ver se eu consigo trazer aqui para o canal um exemplo de fábrica no Brasil, para a gente fazer uma comparação, tá? Por hora, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like desse vídeo e compartilha com aquela pessoa que tem interesse em fazer circuito impresso de qualidade. Dá uma olhada no link para você se cadastrar aí no JLC PCB e ganhar aquele cupom de desconto que já vem no seu cadastro. E se tiver interesse em aprender o EasyEDA, vou deixar o link do curso com o meu desconto. Dá uma olhada lá e vê o que você acha. Então já se inscreve para aprender a fazer circuito impresso de qualidade. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima.